em Quito, no Equador. O Galo, hein? E o Galo arrancou um empatezinho nos acréscimos do segundo tempo contra o Independiente Del Valle e deixou tudo igual pro jogo de volta semana que vem, terça-feira, na Arena MRV. Itatiaia, Copa Sul-Americana. Logo no início da partida, aos 6 minutos, um tumulto, lance polêmico. O juiz colombiano Carlos Betancur, anota esse nome, Carlos Betancur, marcou um pênalti para o Independiente Del Valle após o zagueiro Juan Tressoldi parecer ter derrubado o volante Patrick Mercado dentro da área. O Mercado, bom jogador do Del Valle, caiu. Num primeiro momento, todo mundo estava assistindo o jogo, o pênalti claro, né? No primeiro momento, a impressão de um pênalti claríssimo, mas logo quando a TV mostrou o reprise do lance, deu para ver nitidamente que foi o jogador do Del Valle quem chutou a perna do zagueiro atleticano. O VAR entendeu o lance também dessa forma e chamou o árbitro ao vídeo para a revisão, mas o colombiano Carlos Betancur resolveu brigar com a imagem e manteve a marcação do pênalti, que foi convertido por Sornosa, abrindo o placar para o Independiente Del Valle. Galo já enviou o ofício à Conmebol, se queixando da marcação desse pênalti e da atuação do colombiano Carlos Betancur no jogo da noite passada lá no Equador. Voltando à partida, Galo, atrás do placar no início do jogo, não se intimidou e partiu para cima do Independiente. Aos 23 minutos, Gustavo Scarpa recebeu um passe na direita, cortou para dentro e bateu de fora da área. Grande defesa do goleiro do Independiente, o Guido Vidjar. No rebote, Bernard chutou fraquinho e o goleiro fez novamente a defesa. No segundo tempo, pressão do Independiente Del Valle. Aos 9 minutos, o volante Alcivar chutou de muito longe. A bola passou raspando a trave do Galo. 1 minuto depois, foi a vez de Gustavo Scarpa. Ele fez falta, levou cartão amarelo. O Scarpinha tá fora do próximo jogo. Foi o terceiro cartão amarelo dele na competição. Scarpa só volta a jogar a Sul-Americana se o Galo avançar para a decisão lá em Assunção, no Paraguai. Aos 15 minutos, Bernard conduziu pela esquerda, driblou o zagueiro Velasco e chutou colocado. Defesaça do goleiro. O Velasco, inclusive, chegou a se lesionar depois do drible que levou de Bernard. E aí, aos 46 do segundo tempo, já nos acréscimos, o Galão da Massa empatou. Grande jogada da dupla de ataque que entrou no segundo tempo. Dudu tocou pro Hulk dentro da área, que só tirou o goleiro e devolveu de cavadinha pro Dudu, que estava no lugar certo, na hora certa, e completou, empatando o jogo pro Galo. Esse foi o primeiro gol do Dudu com a camisa atleticana. O Galo traz o empate então para Belo Horizonte e se prepara agora para o jogo da volta, terça-feira que vem, também na Arena MRV, às 9:30 da noite. Bora reviver a emoção dos gols do jogo. O Galo tá vivo. O Galo arrancou um empate no finalzinho. Vai decidir em casa, Del Valle. Aqui na Arena MRV você não vai aguentar, Del Valle. Aqui em BH você não vai aguentar não, Equador. Vamos à emoção dos gols no Rádio Esportes. Na voz dele, o Caixa Mário Henrique, a voz da massa, o dono do gol. Mário Henrique. Alô, Everson, eu tô com você, meu goleirão, tomando posição, Sornosa pra bola, vale vaga na final, o Galo tem reverso no comecinho do jogo, vai pra bola, Sornosa, pra perna direita, bateu, Caixa, Independente Del Valle, no alto do ângulo, não leva pro Everson, muito longe do alcance do goleirão do Galo, sai na frente o Independente Del Valle. Aos 10, o 10 faz, Sornosa, olha lá o Juan, para tentar fazer o lançamento na ponta direita, a bola vai chegando para o domínio do Natanael, é o Nata, ele domina e rola a bola no miolo, atenção pro Dudu, recebeu em condição, meteu pro Hulk na área, ele vai empatar, bateu o Hulk, Caixa!
Dudu, clareou pro Hulk, penetração na área, ele bateu sobre o goleirão Villar e chegou Dudu para completar o serviço e mete pro fundo do barbante. O Galo empata o jogo aos 45 minutos da etapa final. Na bacia das almas, o Galo vai lá e empata o jogo e deixa tudo igual para casa do Galo para decidir em casa, em Belo. Dudu da 92, é ele mesmo, é o Dudu da 92 para meter pro fundo do barbante depois de grande jogada dele do Hulk no fundo do gol. O Galo empata o jogo e tá vivo a caminho da final, Pedro Abílio. Reescrever uma história que não começou com boas atuações, mas tem ganhado as melhores condições com o Sampaoli. Hoje ele entrou no segundo tempo, pegou a defesa já cansada. Dudu 92, quando passa em profundidade, encontrou o Hulk na área. O Schunk foi tentar dar o bote e o camisa 7 do Galo foi mais veloz. Deixou o outro zagueiro Zarate longe na cobertura. Aí o Hulk só cavou na saída do Villar e deixou o Dudu com gol escancarado para marcar pela primeira vez pelo Galo doido. Dudu 92 é barbante neles, Galo! É barbante neles, Abílio. Equatoriano, você não vai aguentar não, viu? Na Arena MRV não, aqui em BH não, viu? Ô Caixa Mário Henrique, quero te ouvir sobre esse empate do Galo que volta com tudo em aberto para avançar a decisão da Copa Sul-Americana. Sua opinião, sua análise do que você viu e transmitiu aí no Equador, hein, Caixa? O pouco tempo que a gente tem para entrar na internet, depois que sai a escalação dos times, dá para olhar lá, né, nos grupos de WhatsApp, dá para olhar nas redes sociais, dá para olhar lá no chat do YouTube da Itatiaia. A principal reclamação era do Dudu fora do time. Torcida chateada, mas 90% da torcida brava citando isso e citando também o Gabriel Menino na lateral direita. Vem o intervalo do jogo, o Sampaoli tira o Gabriel Menino, coloca o Natanael, que tem as suas dificuldades já conhecidas por todos nós, e o Dudu demora um pouco mais a entrar. Mas eu não vou crucificar o Sampaoli não, porque se o time dele não teve muita ofensividade, fez gols no primeiro tempo, ou durante o segundo, porque o gol só saiu aos 45, o time dele também não tomou mais gols. E foi numa bobeira, num pênalti muito duvidoso que o Atlético tomou 1-0. Aí entram juntos Hulk e Rony. Resolvem a parada. Numa bola que o Dudu recebe, uma das poucas que ele recebeu com qualidade, ele toca pro Hulk na penetração na grande área. E o Hulk, aquele toquezinho lá, Reinaldo por cima, para fazer o gol do Atlético, mas a bola não chega a entrar. Vem o Dudu, que iniciou o lance, coloca para dentro, o Atlético empata um jogo importantíssimo. É importante começar esse jogo na Arena MRV 0-0, empatadinho, tudo igual, sem vantagem pro time adversário, porque a gente sabe que às vezes o psicológico do Atlético pode sentir, mas eu tenho certeza que com a força da torcida e com o futebol que o Atlético apresentou nesses minutos finais, principalmente com a entrada de Hulk e Rony, e por tudo também que o Independente Del Valle não apresentou, que é um time com muitas falhas, muitos erros. Se o Atlético erra muita saída de bola, erra muitos passes, o Independente Del Valle idem, então tá na nossa mão, em casa, com a força da massa. Vambora, vamos pra final, vamos pra Assunção, no Paraguai. Boa, Caixa! Partiu Assunção, né? Pro Galo se classificar na próxima semana e buscar a final da Copa Sul-Americana. Dudu, falando ao Rádio Esportes do primeiro gol dele com a camisa do Galo. Dudu, saiu o primeiro gol finalmente, hein, Dudu? Fico feliz, né? Marcar meu primeiro gol. Agradecer bastante a Deus, agradecer minha família que sempre me apoia, tá sempre comigo, as pessoas que trabalham comigo, sabe como eu batalho, sabe como eu treino, como eu trabalho no dia a dia para nesses momentos especiais, né? Acho que Deus também acho que sempre me abençoa nesses momentos, né? Já fiz gol em quartas de finais de Libertadores, semifinal de Libertadores, agora semifinal de Sul-Americana. Acho que
Só agradecer a Deus, continuar trabalhando, mantendo os pés no chão. Como falei aqui para ela, a gente sabe que a gente está devendo no Campeonato Brasileiro e sábado é um jogo muito importante para nós. A gente espera que o torcedor vá sábado, que apareça na arena, que nos apoie. A gente precisa deles nesse restante de temporada para a gente fazer um bom restante de temporada. Mas o foco agora é sábado, né? Porque a gente precisa somar ponto, a gente precisa sair lá de perto da zona de rebaixamento, porque o Atlético merece coisas melhores dentro do Campeonato Brasileiro e durante o ano. Qual é o percentual do Hulk no gol seu ali? Eu até brinquei com ele, acho que ele foi chutar pro gol, ele não foi tocar, né? Mas tá bom, o importante é o Atlético, é o Galo sair com resultado positivo. A gente sabe que se o Dudu faz gol é pro bem do Atlético, se o Hulk faz gol é pro bem do Atlético, ou qualquer outro jogador que fazer gol. A gente tá sempre olhando primeiro o coletivo, primeiro a camisa do Atlético, para depois o jogador individual. Boa, Dudu! Tomara, né, Dudu? O primeiro de muitos gols com a camisa do Galão da Massa. Já o zagueiro Juan falou sobre o pênalti, né? Lance capital, logo no início do jogo. Um pênalti que eu vou te falar, hein? A imagem, o juizão brigou com a imagem. O juizão colombiano brigou com a imagem. O lance foi bem claro de que, na verdade, o atacante da equipe equatoriana chutou a panturrilha do zagueiro Juan. Ele falou sobre esse lance. Ao meu ver, eu acho que não foi pênalti mesmo. Ao meu ver, assim, olhando o lance de novo ali no vestiário, foi um lance isolado onde eu tento tirar a perna, assim, eu não estico muito a perna porque eu sabia que qualquer toque ali ele ia apitar. O cara deles, ele chutou, foi chutar a bola, chutou minha perna, mas faz parte. O bom é que a gente conseguiu empatar e levar essa decisão lá pra nossa casa. O que o Apo falou? Porque ele foi no VAR e voltou. Ele falou que foi pênalti por baixo. Porque a gente viu no lance que por baixo foi falta até do cara em você, né? Sim, exatamente. Foi essa percepção que a gente teve, assim, de que ele que tinha feito a falta. Mas é isso. Acho que agora é voltar pra casa lá. A gente tem um jogo no final de semana importante pelo Brasileiro e depois decidir em casa. A importância desse gol ali do Dudu no finalzinho? Foi muito importante, né? O empate fora de casa, jogando aqui na altitude, é bem complicado, mas a gente conseguiu empatar e vamos levar pra casa agora. Muito bem, o zagueiro Juan no Rádio Esportes. Galo decide agora em Belo Horizonte. O Galo arrancou o empate no Equador nos acréscimos. E o técnico Sampaoli, hein, abriu a sua entrevista falando do Hulk, né? Muita polêmica envolvendo o Hulk. Vai sair no ano que vem, vai ficar no Galo. Ele, Hulk, já se manifestou. Presidente do Galo também. Mas primeiro você, Sampaoli, avaliando a entrada do Hulk, que foi decisivo de novo com a camisa do Galão da Massa, Sampaoli. Muito importante recuperar el nivel de Hulk porque, como usted fala, él es un ídolo del club, es un jugador que le dio muchas cosas al club. A mí me pone muy feliz el hecho de que haya hecho la jugada del empate. Entonces, nosotros nos esperamos siempre el mayor rendimiento de él. Seguramente esto le dará impulso, le dará más seguridad y al equipo lo ayudará mucho más. O técnico Sampaoli também falou sobre as mudanças que fez no segundo tempo, inclusive a entrada do Hulk e do Dudu, autor do gol do Galo, hein, Sampa? Muy difícil jugar aquí. Nosotros, la exigencia de un campo donde un equipo normalmente gana siempre aquí, en esta ciudad, y la altura y un montón de condimentos que tiene una semifinal. Yo creo que el juego del primer tiempo fue equilibrado, sin muchas acciones de parte nuestra, nos faltó un poquito de juego, más el segundo tiempo el Otimi jugó mejor, muchas chances claras para empatar mucho antes, inclusive en el final podía haber convertido, pero yo creo que valoro la actitud de juego del segundo tiempo que nos permitió llegar al empate. Muito bem, aí estão as palavras do técnico Jorge Sampaoli aqui no Rádio Esportes. Vamos trazer os comentaristas da Itatiaia para analisar o jogo. Já vamos falar do Hulk. O presidente Sérgio Coelho também com uma palavra muito forte aqui no Rádio Esportes sobre a situação do Hulk. Mas primeiro, bora analisar esse empate, o que foi o desempenho do Galo ontem no Equador. João Vitor Xavier, começo por você. O que você achou do jogo? 1-1, o Galo tá vivo, hein? O Galo tá muito vivo na Sul-Americana, João Vitor. Um abraço, boa tarde. O que você achou do jogão, hein, João Vitor?
Ô, Thiago, resultado importantíssimo do Galo ontem. Importantíssimo. Primeiro, destacar, o Atlético tem toda a razão na reclamação que está fazendo. O Atlético foi prejudicado pela arbitragem ontem, foi escandaloso o que aconteceu, não só pela marcação do árbitro de campo, como pelo fato do cara usar o VAR e não dar conta de aplicar a regra corretamente, né, Thiago? Que bom que o Atlético reagiu, que bom que o Atlético cobrou a Conmebol uma posição logo ao final do jogo, porque foi escandaloso o que aconteceu ontem com o Atlético, e o Atlético pode ficar velhaco, como diria no interior de Minas, Thiago, porque a arbitragem está complicada. A gente reclama tanto da arbitragem aqui no Brasil, mas ontem vimos que a arbitragem está complicada na América do Sul inteiro, né? A juizada tá ruim com força, viu, Thiago? Agora, do jogo em si, do resultado em si, foi um resultado muito importante, Thiago. O Atlético, eu venho falando isso, estava a 3 jogos de um título internacional e de uma volta a Libertadores. Agora está a 2. Sendo que desses 2, um é em casa. Basta uma vitória do Atlético, por 1-0 que seja, dentro de casa, na arena, ao lado da sua torcida, sem altitude, que foi um problema grave ontem, para o Atlético conseguir chegar a uma final internacional. E aí estará um jogo de ganhar um título internacional que é importante, que merece ser valorizado, e que eu vou dizer mais uma vez que o Atlético não cometa a bobagem que cometeu nos anos 90, quando ele mesmo, Atlético, não valorizou a Conmebol. Valorize um título que será importante se vier a conquistar. Basta olhar a história do Racing, que ano passado fez uma festa linda lá em Assunção, no Paraguai. Estava lá acompanhando o jogo, Cruzeiro e Racing. O Racing conquista o título, faz uma festa linda e agora está aí brigando pelo título da Copa Libertadores. É esse o caminho que o Atlético pode trilhar, ganhando o título da Copa Sul-Americana. Então, Thiago, o Atlético está agora a 2 jogos de ganhar um título e de voltar à Copa Libertadores. Resultado importantíssimo para o Galo. Agora é lotar a Arena MRV, fazer aquele caldeirão na Arena MRV e conseguir a classificação para a final da Sul-Americana, para ficar a um joguinho só de ganhar um título internacional e de voltar à Copa Libertadores. Resultado muito importante para o Galo ontem, resultado maiúsculo para o Atlético. Jogou contra a altitude, contra a arbitragem, contra um adversário que é encardido quando joga em casa. Foi muito bom o resultado do Galo ontem, viu, Thiago? Também achei, viu, João? Tô dizendo pro Del Valle, Del Valle, aqui não, aqui em BH você não vai aguentar, não. Na Arena MRV, nem pensar, viu, Del Valle? O Alexandre Simões, uma atuação que pode não ter sido brilhante, mas pelas circunstâncias, a altitude, o bom time do Del Valle, o empate, mesmo que tenha saído ali já aos 46 do segundo tempo, me pareceu um resultado mais justo para a partida, Simões. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, João. Boa tarde quem acompanha a gente. Sem dúvida, o Atlético não merecia perder aquele jogo, até porque produziu o suficiente para poder empatar, ou de repente até virar, tá, o Thiago? Eu acho que assim, ficou evidente a maior qualidade do time do Atlético, ficou evidente isso. É que o gol no início e a estratégia do Sampaoli, né, que foi um time mais fechadinho, mais composto, tá? Podemos dizer assim, acabou que com aquele gol logo no inicinho de pênalti, o Atlético ficou de certa forma um pouco perdido, com o Rony às vezes muito isolado, e o Rony não passa por um grande momento, mas mesmo assim o Atlético tinha chegadas, e na segunda etapa foi soberano, por mais que o Del Valle tenha ali dado 2 ou 3 sustos, mas principalmente em chutes de média e longa distância, e com o Everson se saindo muito bem, mais uma vez. Uma grande partida do Everson, fez 2 ou 3 grandes defesas em bolas que tinham o endereço certo. Eu acho que o Atlético mostrou a sua superioridade e é fazer isso valer terça-feira que vem aqui na Arena MRV para construir mais uma bela história internacional em Assunção. É impressionante como Assunção faz parte da história internacional do Galo, Thiago, e mais pra frente a gente vai contar um pouquinho dessa história. Tem muita coisa pra acontecer até Assunção, inclusive o Campeonato Brasileiro, né? Fim de semana tem Atlético e Ceará, e já o Cláudio Rezende vai trazer detalhes. Olha,
A fala do Hulk depois do jogo foi muito importante. O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, também vai falar já no Rádio Esportes, hein? Vai destacar o que tá pegando na relação entre Hulk e Atlético, Hulk e Sampaoli. Falas importantes já no Rádio Esportes, hein? Vamos trazer agora a repercussão do pós-jogo sobre o Hulk, porque na noite anterior ao jogo de ontem surgiu a informação de que o Hulk não ficará no Galo pro ano que vem. O Hulk falou a respeito. Bora colocar no YouTube o que disse o Hulk e eu leio pra você do rádio. Abre aspas, palavra do super-herói atleticano. Não sei por quanto tempo eu vou ficar mais. Mas assim, enquanto eu estiver aqui, com certeza eu vou estar com muito amor. Palavras do Hulk. Tem mais. Eu conversei bastante com o nosso presidente, Sérgio Coelho, que é um cara que dispensa comentários. Desde que eu cheguei aqui, Sérgio Coelho é um cara espetacular. Falei com o presidente que é excepcional, um cara que tem muito, mas muito mesmo do meu respeito. Os 4 R's, enfim, também as pessoas que realmente cuidam do clube. Então, eu tô muito feliz. Fecha aspas, palavras do Hulk. Primeiro, ele não cravou a sua permanência para o ano que vem, mas disse, como bom profissional que sempre foi na sua passagem pelo Atlético, que se ficar, vai ficar com a dedicação no nível máximo. Agora, vamos ouvir o presidente Sérgio Coelho. Depois dessa declaração do Hulk, o repórter Cláudio Rezende conversou com o Sérgio Coelho, que falou do jogo, né? Primeiro sobre o erro de arbitragem, inclusive, o desempenho do Galo e também sobre essa situação do Hulk. Vamos ouvir o presidente do Atlético, Sérgio Coelho. Pela circunstância, foi um empate heróico, né? As dificuldades são muito grandes por jogar na altitude. Nosso time sentiu muito e soubemos administrar o jogo. O resultado que a gente leva, a gente dá por satisfeito. Agora nós vamos decidir em casa. Temos muita esperança que a gente vá para a final. Teve um lance de pênalti no início do jogo que o Atlético reclamou bastante, né? Como que o presidente viu aquele lance de pênalti? Ele foi no VAR, mas continuou com a marcação do pênalti. Um absurdo do absurdo. E o mais absurdo é o árbitro ir ao VAR, ver o lance, ver claramente que o atacante chuta a panturrilha do nosso zagueiro, do Juan, e o árbitro vai dar pênalti. Então é inacreditável o que a gente viu aqui hoje. Meu presidente, na saída do campo, o Hulk elogiou muito a sua pessoa mesmo e a SAF do Atlético. Foi uma semana aí de muita conversa, muita informação, fake news, né? E o Hulk e o Atlético se posicionou que não tem nada de uma situação dele sair para o ano que vem. Eu queria a sua palavra. Olha, primeiro agradeço aqui publicamente o Hulk pelas palavras deles, eu tomei conhecimento. Eu conversei com todos para saber se houve pelo menos uma brincadeira, uma roda de amigos, qualquer coisa nesse sentido sobre essa situação do Hulk. E ninguém falou nada, absolutamente nada. Eu me reuni ontem com o Hulk durante muito tempo. Falei, Hulk, você é ídolo. Ídolo aparece a cada 10 anos. Independente de ser ídolo ou não, o Galo cumpre com seus contratos. Você tem contrato até no final do ano que vem e vai cumprir. Se você quiser sair, é uma opção sua e que nós vamos estudar uma proposta que vier para a sua saída. Mas nós querer tirar, romper o contrato com você no final do ano, isso é um absurdo quando se criaram isso aí. Essas coisas acontecem em vésperas de decisão, sempre aparecem essas especulações, esses problemas aí para vir nos atormentar. Mas a gente é maduro, o Hulk é uma pessoa fantástica, sensacional. Depois da nossa conversa, ele ficou muito tranquilo. Então, a massa atleticana pode ficar absolutamente tranquila que o Hulk continua. E muitas pessoas já estão aposentando o Hulk, né? Isso é que é lamentável. Um jogador, um atleta como ele, de repente está mal alguns jogos, já aposenta ou já fala que já não está mais para o futebol. Isso é lamentável, isso é um absurdo e as pessoas devem respeitar mais as outras pessoas, né? Não pode tratar elas dessa forma aí. É lamentável. Aí estão as palavras do presidente Sérgio Coelho ao Cláudio Rezende e ao Alexandre Simões. O Hulk foi importante de novo, mas é inegável que ele vive uma baixa desde a chegada do técnico Sampaoli. Uma baixa até de aproveitamento, porque o ano do Hulk não é brilhante. Ainda assim, o Hulk
é o artilheiro do Atlético, tá entre os melhores quando o assunto é assistência. Fica o dilema, Hulk titular ou Hulk no banco? É claro que por ele, Hulk, ele quer jogar todo o jogo, Simões. Agora, Thiago, é muito interessante pelo seguinte, né? Quando chega o Sampaoli e o Hulk passa a viver essa situação, acaba que é um choque. E é um choque porque nos 267 jogos antes do Sampaoli, tá? Então de 2021 até o Cuca este ano, o Hulk tinha sido reserva do Atlético em apenas 8% dos jogos. Com o Sampaoli, ele foi reserva em 45% dos jogos. E 2 dos 6 jogos como titular, inclusive o último contra o Corinthians, o Atlético teve formações alternativas. Então, é uma mudança muito significativa na história e na importância do maior ídolo do Atlético no século, neste momento. E eu acho que isso ajuda a criar toda essa situação. O cara era, assim, um titular absoluto, apenas 8% do Hulk como reserva em 267 jogos, e agora, num cenário de 11 jogos, ele é reserva em mais da metade, porque os dois dos 6 que ele foi titular, o Atlético teve um time praticamente reserva, poupando jogadores para uma competição ou para outra. No caso do contra o Corinthians, foi para essa Copa Sul-Americana. Então eu acho que isso ajuda demais a criar esse tipo de situação envolvendo o Hulk. O João Vitor Xavier, de todo modo, mesmo entrando no segundo tempo, ele se mostrou novamente decisivo, muito importante no jogo de ontem. Mais uma vez, o super-herói atleticano, João. Ô Thiago, acho que o jogo de ontem mostra a importância do Hulk para esse elenco do Atlético e reforça tudo que eu venho falando aqui ao longo dos últimos dias. O Atlético tem que cuidar muito bem do Hulk, porque tecnicamente ele é um jogador diferenciado. Tem vários aspectos importantes no Hulk. O aspecto de ser um ídolo do clube, o aspecto de ser um dos jogadores mais importantes da história do Atlético. Não estou falando desse momento, não. O Hulk é um dos jogadores mais importantes da história do Atlético. Está no patamar de Reinaldo, de Ronaldinho Gaúcho, de Tardelli, de Cerezo, de Éder, de Cafunga, de Ubaldo, dos grandes nomes que construíram a história do Atlético, dos grandes ídolos da história do Atlético. E ele é o ídolo dessa geração. Quantos milhares de atleticanos se formaram atleticanos pela idolatria com o Hulk? Agora, não adianta esperar, gente, que o Hulk vai dar conta de jogar quarta, domingo, jogando 90 minutos todo jogo. Não é assim que o Hulk tem que ser utilizado no Atlético. O Hulk tem que ser utilizado no Atlético homeopaticamente, artesanalmente. Qual que é o jeito mais inteligente de usar o Hulk naquela semana? Você tem um jogo contra o Flamengo, você tem um jogo contra uma equipe mais simples. Como é que você vai usar? Ele vai jogar os 2 jogos? Ele vai jogar um jogo entrando aos 10 do segundo tempo com gás para jogar ali 35, 40 minutos num segundo tempo contra uma defesa cansada? É ter inteligência estratégica. Agora, não se abre mão de um jogador como o Hulk e por tudo que eu tenho visto, o Atlético não pretende abrir mão dele. O Atlético pretende utilizar o Hulk. E aí é o Sampaoli ter inteligência, ter leitura de cenário para usar o Hulk da melhor maneira possível. E acho que ontem, mais uma vez, isso se mostrou importante para o Atlético. O Hulk sendo usado de maneira estratégica, com inteligência, às vezes pegando uma defesa cansada, para conseguir colocar o seu potencial técnico, a qualidade técnica da melhor maneira possível. O Hulk já não é um menino, o Hulk já não é um garoto, o Hulk não vai ter gás para jogar quarta, domingo, mesmo sendo um exemplo de atleta. O Hulk é um exemplo de atleta. Quando a gente vê o Hulk e o Neymar, a gente vê a diferença de um cara que cuidou da carreira para um cara que não cuida da carreira. Ele é um exemplo de atleta, de profissional do futebol. Agora, mesmo o profissional, vai chegando numa idade, meu amigo, você tem que ser estratégico. Você não vai usar aquele cara todo dia, toda hora, todo jogo, 90 minutos, quarta e domingo. Guardem o Hulk para que ele jogue de maneira estratégica nos jogos importantes, com a estratégia do jogo. É assim que se preserva um ídolo, é assim que se preserva um grande jogador e é assim que se usa o jogador tirando dele o que ele tem de melhor, o seu melhor potencial, e é isso que eu torço para ver o Atlético fazendo com o Hulk para a temporada do ano que vem, Thiago.
Vamos aguardar os próximos capítulos desta história, mas certamente até lá o Hulk tem muito a contribuir. Galo já tá em Belo Horizonte, decisão no fim de semana, hein, Rezende? Alô, Thiago Reis, um abraço a você também. A Itatiaia acompanhando de perto o Galão da Massa nesta viagem. Em Quito, no Equador, a equipe de volta após o voo fretado da madrugada. E agora serão 2 decisões pela frente. Primeiro, sábado contra o Ceará, Campeonato Brasileiro. Na Arena MRV, o time precisando se afastar novamente da zona do rebaixamento. E na terça-feira, o duelo da Copa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle. Vitória simples na casa do Galo garante o Atlético na finalíssima que será disputada em Assunção, no Paraguai, no mês de novembro. Repercussão bastante grande nos jogadores do Atlético, principalmente. O Hulk é muito querido e após a jogada do gol ontem, o Bernard foi abraçá-lo. Outros jogadores também, como o Dudu, os atletas que sabem da importância do Hulk no elenco do Galo. O presidente Sérgio Coelho garantindo em viva voz aqui na Itatiaia que o Hulk será respeitado. O contrato dele vai até o final do ano que vem e o Atlético, pelo menos, palavra oficial do clube, não tem interesse em rescindir o vínculo do super-herói atleticano. No fim de semana, a ideia do Sampaoli é colocar, lógico, o time forte para vencer e ter mais tranquilidade no Campeonato Brasileiro. Não é isso, Thiago? É isso, Cláudio. Estaremos juntos, hein? Sabadão na Arena MRV com o Galão